Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que a Sra. Deputada Emília Cerqueira será na próxima com o IAC. Deve ter decidido a sua confissão. Bom, Sr. Presidente, mais uma vez, muito obrigada pela exposição que nos fez. Como lhe dizia, isto é um tema para nós muito preocupante, até porque, de hora avante, nós não sabemos muito bem como é que vamos reagir, tendo em conta que ainda teremos a possibilidade de viver numa situação ou de confinamento ou de semi-confinamento, onde naturalmente o sistema de proteção estará menos rigoroso ou menos observador, ou pelo menos não na sua plenitude, digamos assim. Eu sei que foi criada uma linha específica para denúncias nesta fase da pandemia. Também já ouvi a Sra. Ministra do Trabalho e da Segurança Social dizer que esta linha tinha sido significativamente utilizada, e era exatamente isso que eu lhe queria perguntar. Qual foi a utilização que foi dada a esta linha, quantas denúncias e qual é a metodologia e o procedimento que usaram para fazer o crivo destas chamadas, porque também sei que no âmbito destas chamadas houve questões relacionadas com abusos, com violência, mas também questões de desabafo, questões de uma série de pluralidade de outras questões que, não sendo disciplinas, não seriam naturalmente o objeto da ação da Comissão Nacional. Depois queria também dizer que eu sei que foi montada uma estratégia com a escola para efeitos de abandono escolar, ou seja, quando os pais não respondiam ou estariam ausentes, ou quando não se conseguia contatar com a criança, portanto os professores encaminhariam nomeadamente isso para a Comissão Nacional, davam conta disso e depois haveria uma atuação. Eu perguntar-lhe qual seria a atuação que foi efetuada. Não sei se me consegue dizer quantos números e quantas incidências destes casos é que aconteceram efetivamente e se isto, porque do abandono escolar é razoavelmente fácil, a criança não responde, não aparece nas aulas por videoconferência, é razoavelmente fácil, é muito objetiva esta identificação. Outras identificações, detecções ao nível de risco de violência, de abuso, quais foram as estratégias que foram montadas para se detectar, tendo em conta esta distância natural que existia relativamente à escola. Depois gostaria de saber se estão em pleno retomadas, eu creio que não, as visitas, e também gostaria de saber, porque eu fiquei com a ideia que, na altura, já percebi que houve várias fases de atuação da CPCJ e em que houve alturas em que foram as visitas reduzidas ao mínimo estritamente necessário. E eu perguntar-lhe quais são os casos objetivos em que esse mínimo estritamente necessário, sendo que é sempre difícil discernir nestas situações em que há ou que há denúncias ou que há risco de violência e de abusos, o que é isso do estritamente necessário, se é que se pode assim dizer. E depois, também sei que foram privilegiadas formas de contacto com as crianças que não presencialmente, mas por forma a segui-las, quer por chamadas telefónicas, quer por videoconferência, em alguns casos, também sem disto. Eu queria só perguntar, isto é mesmo uma pergunta retórica, qual foi a eficácia, qual é a avaliação que faz da eficácia desse acompanhamento, sendo que nunca conseguimos discernir se a criança estará sozinha ou não estará sozinha, estará a responder na presença de um adulto. Portanto, a dificuldade da veracidade dessa conversa com a criança não é muito fácil. E depois, para terminar, também sei que a estratégia da Comissão Nacional passou por ser uma estratégia de informação à sociedade, para que a sociedade e a comunidade ficassem mais atentas e esclarecidas para poderem denunciar estas situações. E a minha pergunta era, ou seja, foi basicamente uma estratégia de informação, digamos assim, para que a sociedade também pudesse reagir. Qual é o balanço e o feedback que tem dessa estratégia de informação, sendo que eu acho aquela velha máxima que se aplica muito na violência doméstica entre homem e mulher, não se mete a colher, também existe um bocadinho relativamente às famílias. Portanto, por omissão, nós achamos às vezes que nem sempre temos a obrigação de denunciar ou de, nem que seja uma suspeita pura e simples. E eu queria saber quais são os resultados que a Sra. Presidente tem
digamos assim, dessa estratégia de informação, se deu frutos ou não, era bom que desse. Eu julgo que isto é um trabalho insistente, que não é, naturalmente, não se faz de uma vez, que é sempre a fazer, mas gostaria para já de uma avaliação sua. Muito obrigada.